Por favor, convido você a abrir sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 12, segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Esse não é o texto que eu usarei para a mensagem, eu uso apenas como introdução. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes, exército, povo do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Amém. 430 anos torna um povo não mais escravo. 430 anos torna um povo não mais escravizado, no sentido de situação. Eles já passam a ser escravos. 430 anos como escravo, nós estamos falando aí de mais ou menos 4, 5 gerações. Ou seja, bisneto, ele já nasceu tendo seu avô escravo. Bisavô já era escravo. Ou seja, herança que é repassada de um para o outro é só de escravidão. Ninguém desta geração aqui sabia o que era ser livre. Ninguém. Eles não tinham ideia do que é liberdade. Eles vão tendo filhos, construindo uma mentalidade, gerando essa mentalidade nos seus filhos, assim nos seus netos, e assim se torna uma geração de escravos. Mas não é situacional. Eles não estavam escravos por 430 anos. Eles são agora, por natureza. Eles não conseguem mais perceber a vida, senão pelas lentes da escravidão. Eles não conseguem ter uma outra visão de mundo. Eles não conseguem ter uma mentalidade de livre, porque eles não sabem o que é isso. Eles serão escravos, são escravos. E quando Moisés, como um redentor, como um arquétipo de Jesus Cristo do Antigo Testamento, vai lá para resgatar este povo da escravidão, não retira pessoas livres, retiram pessoas que são escravos. E assim, muitos de nós, muitos cristãos, muitas pessoas que estão conhecendo o Senhor, ainda possuem estruturas de escravidão que precisam ser libertas, livres, que precisa ser rompida, que precisa ser vencida pelo sangue do Cordeiro que foi representado nesse texto, que marcou os umbrais das casas. E este povo não sofreu morte por causa da marca do sangue. E a mesma coisa hoje, esse sangue que nos liberta de toda e qualquer escravidão. Lembra de Jesus quando conversou com os discípulos em João capítulo 8? Quando Jesus disse assim: eu vos digo a verdade, se vocês conhecerem o que eu tenho para dizer, vocês são livres, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8. E aí os judeus disseram: nós nunca fomos escravos. Percebe? Uma mente é tão escravizada que nem sabe que é escravo, ou nem sabe da sua história de escravidão. Nós nunca fomos escravos. E quando o Senhor Jesus diz: bom, na verdade vocês são pecadores, e quem é pecador é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, João capítulo 8, verso 36, verdadeiramente sereis livres. Libertação é uma palavra que está no ministério de Jesus Cristo. Se eu vos libertar, e se vocês conhecerem a verdade, que é a mesma coisa, vocês agora verdadeiramente serão livres. Vocês não terão mais a estrutura de escravidão que você herdou dos seus pais, seja lá qual tenha sido. E pode ser que alguns de nós sejamos escravos, sabe de quê? Da mentira. Pode ser que eu tenha vindo de uma família que ela me ensinou a mentir. Pode ser. Pode ser que seja amante de dinheiro. Pode ser que eu estou nesse mundo para ser rico. Pode ser que eu tenha vindo de uma estrutura de sexo, de pornografias, de bagunça, de adultério, de pais que não foram fiéis, mantiveram as suas palavras de honra, eles não fizeram isso. Pode ser que seja qualquer estrutura de vício. Pode ser qualquer vício que nós damos o nome de herança, de maldição hereditária.
E a pergunta é, como é que isso quebra? Como é que eu sei que eu sou um homem verdadeiramente livre? Como é que eu posso me identificar como uma pessoa ainda escravo, ou como eu posso me identificar como uma pessoa verdadeiramente livre? E aí eu convido você a abrirmos o texto que eu quero explanar, Romanos capítulo 8, e o tema que eu dou hoje para esta mensagem é nunca mais escravizados. Amém, meus irmãos? Nunca mais escravizados. Quero convidar você a pensar comigo hoje, seja qual for a estrutura escravadora, está certo essa palavra? Seja qual for a estrutura de escravidão que a minha alma, a minha mente possui, que a gente possa perceber claramente que ela é passível de derrota e de quebra através da pessoa de Jesus e do Evangelho. Como é que muda? Que cabeça que a gente tem? Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, no seu Filho, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Resumido, claro, não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, vocês mataram, vocês mortificaram os feitos do corpo, certamente assim vocês irão viver. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos também, somos herdeiros. Pouca coisa, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque o que para mim, eu tenho certo, porque para mim, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a de ser revelada em nós. Só até aqui, Deus nos abençoe com esta palavra e nos traga a revelação no nome de Jesus. No domingo passado nós falamos de duas naturezas. Um filho que disse que iria e não foi. Um filho que disse que não iria, mas depois que pensou melhor e foi. Existem duas naturezas, dois tipos de gente. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo apresenta essas duas naturezas, carne e espírito. Não existe uma terceira. O apóstolo Paulo só fala de dois assuntos, ou é carne ou é espírito. E quando o texto fala de carne, corpo, nosso corpo mortal, isso significa natureza, gente. Lembra da natureza herdada do Egito? Então essa natureza são os nossos desejos, os nossos ímpetos, os nossos interesses, as nossas paixões, as nossas cobiças, o nosso ego, é isso aí. Então tudo que é meu é carne.
E é uma coisa assim extraordinária, o Senhor fazer com que isso morra. Disse, pois é, não é mais você que tem desejos. Agora você só tem um desejo, fazer o desejo de seu pai. Incrível como vai mudar. Ele disse, mas isso não aconteceu comigo. Ele disse, então, porque você é escravo. Porque você ainda não recebeu o espírito de adoção. Você talvez conhece uma igreja e se tornou crente, mas você ainda não é um filho liberto. Talvez você ainda seja um egípcio. Porque um egípcio, ele não entende dessas coisas, porque as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas por quem é espiritual, não é por um egípcio. Então quem ainda é escravo, ele ainda não tem a menor possibilidade de entender o que é ser livre. Precisa passar pelas mãos de alguém e ser marcado pelo sangue de alguém que o torna verdadeiramente livre. Não é por uma igreja, não é por uma oração de um pastor, não é por ler a Bíblia toda, capa a capa, é ser nova criatura. Porque muitos leram a Bíblia capa a capa, mas não se transformaram em nova criatura. E sabe por quê? Porque nunca abriram mão de ser escravo. Se fizeram escravo do pecado pelas suas próprias decisões. Não, eu não acredito em determinismo. Eu não acredito em cartas marcadas. Sei que a Bíblia fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas sei que a Bíblia fala também que aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado, não por um determinismo na vida, mas por causa de uma decisão que você tomou. Quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim, Ele não está falando de um determinismo, Ele está fazendo um convite a todos aqueles que têm juízo. E aí vai competir a nós, irmos ou não. E quando a gente vai, e quando nós passamos por Ele, e quando esse Cristo está em nós, e esse Espírito age em nós, veja só como é a mente de uma pessoa liberta. Em primeiro lugar, ele não tem mais culpa. Porque fiquemos aqui nesse texto de Romanos 8. Primeira frase de Paulo, no capítulo 8, no versículo 1, o apóstolo Paulo dá um grito dizendo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não existe mais nada que me condene. Se não existe mais nada que me condene, não pode existir uma prisão que me possua. Se não tem mais nada que me condene, não existe mais algemas que me prenda. Porque eu não sou mais réu, eu não sou mais escravo. Não tem mais legitimidade a prisão para mim, nenhuma, seja ela qual for. Eu sou um homem livre da culpa, porque Ele carregou sobre si, no Gólgota, naquela cruz, o peso que era sobre mim, a condenação que era minha. Ele levou sobre si. Não vai ser frutos da carne, não vai ser a cesta básica entregue, não vai ser um compromisso com a igreja, não serão estas coisas, será o sangue do Cordeiro que escorreu na cruz do Calvário, que me torna uma pessoa redimida, e agora eu creio no sacrifício que pagou a conta, e se por acaso eu for nos foros espirituais tirar uma certidão, todas elas sairão negativas, porque haverá o sangue do Cordeiro em todas elas. Então não haverá mais condenação, eu não sou mais um condenado. E isso muda tudo. Porque eu não estou aqui para pagar conta. Eu não estou nos ritos religiosos como escravo. Eu não enxergo somente Deus com um chicote na mão. Eu não estou pagando conta com o meu sofrimento. A minha doença não é para pagar conta. O que Deus está me cobrando? Disse, nada, porque se Deus estivesse te cobrando alguma coisa, você ainda era escravo. Deus não cobra, porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Se você bater o carro, possivelmente ou você dirige ruim ou a outra pessoa. Não é necessariamente o Senhor que está me cobrando. Se eu sepultei o meu filho prematuramente, não é Deus que está me cobrando. Se o meu filho tem anemia falciforme, Deus não está me cobrando nada. Essa doença é para que o nome dele seja glorificado. Mas não há uma família pagando conta. Por isso que quando a brecha de algumas teologias entraram na nossa culpa e mataram a gente. Porque todos nós somos culpados.
E a teologia que entra nessa brecha da culpa humana, ela é maligna. Aonde para você ter agora a alforria da sua doença, do seu desemprego, seja lá do que for, você agora precisa pagar. E nada mais diabólico do que quando a gente coloca-se numa posição de pagar alguma coisa para Deus. Não reduza a cruz ao seu nível, ao meu nível. Isso é ilegítimo. Nada que eu venha a fazer é para pagar conta. Então, por favor, não se envolva em ministério para pagar para Deus. Sempre teremos a sensação de que o que fazemos para o Senhor é pouco. E morramos com essa sensação. É pouco sim, e sempre será, porque nós não estamos pagando conta. Porque o que Ele fez por mim é absolutamente e eternamente maior do que aquilo que eu posso dar. Glória a Deus, meus irmãos. Isso é libertação. Porque agora o Senhor diz, não existe mais condenação sobre você. Desencana. Você está sofrendo porque a vida é dura. Você está levando na cabeça porque você não é o meu chegado. E eu vou blindar você de sofrimento. Eu nunca te prometi isso. Eu só disse que você, mais uma vez eu repito, você vai sofrer insegurança, porque agora eu estarei em você e você em mim. Mas eu nunca disse que você iria deixar de sofrer. Então desencana, isso não é condenação, porque não há condenação, você não está pagando conta. Não sei se você já teve crise grande como a do Paulo, porque o capítulo 7, Paulo está em crise. Não sei se você já teve crise como a do Paulo, mas o apóstolo Paulo, se é que ele está falando dele aqui, o apóstolo Paulo está em crise. E crente que é bom mesmo tem crise, gente boa. Crente, substância, tem crise. Direto. Olha só a crise do Paulo. O verso 15 do Romanos 7. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Porque eu não faço o que eu prefiro. Eu faço o que eu detesto. Não sei se alguém já disse isso para você, você é muito mais complexo do que você imaginava. Você é muito mais complicado do que você imaginava. E talvez na nossa maturidade a gente já descobriu isso. Eu sou muito mais complicado do que eu imaginava. Eu sou capaz de fazer coisas que eu detesto. E aquilo que eu queria fazer eu não faço. Quer saber de uma coisa? Isso é uma crise. Mas por que isso acontece? Quer ver outra crise do apóstolo Paulo aqui? Ele dá um brado, né, no versículo 25, para a gente adiantar, verso 24. Ele diz, quer saber de uma coisa? Eu sou um homem miserável. Desaventurado homem que sou. Então no versículo 24, o apóstolo Paulo dá outro grito, eu faço o que eu não quero, o que eu quero fazer eu não faço, que homem miserável que eu sou. Se o apóstolo Paulo estiver falando dele aqui, isso é uma crise. E essa crise é legítima. E essa crise existe. E é isso mesmo, porque nós somos uma batalha constante, carne versus espírito. Mas aí o apóstolo Paulo rompe a história, e ele não fala de ontem, não vai falar de amanhã, mas no versículo 1, ele fala no aspecto de tempo, dizendo, agora, aí muda. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque mesmo nas nossas crises, é nele que a gente vai resolver a parada. Então, se nós chegamos aqui em crise, por isso que nós estamos aqui, para que as nossas crises, elas encaixem no lugar devido e a glória do Senhor seja exaltada. Então, as nossas crises, elas são combatidas e vencidas com verdade. Então, se a gente chega aqui com crise sobre essa ideia do merecimento, isso já está rompido, porque não é por merecimento, é por uma cruz. Ele não nos inocenta, ele nos torna culpados, e a questão é que ele pagou a conta. Então você e eu, que passamos pelas nossas crises, passamos pelas nossas batalhas, pelos nossos sofrimentos, pare de se vitimizar. Você não é vítima de ninguém nem de nada. Você é responsável. E quando Deus olha para você, Ele enxerga como culpado. Apesar de tudo que você sofreu, apesar do que fizeram com você. Porque o problema não é o que fizeram com você, é como você lidou com isso depois. E pela forma que você lidou, se tornou pecaminoso.
Então parar de ser vítima na vida. Eu não sou a pessoa que eu deveria ser por causa dos meus antepassados. Poxa, isso é egípcio, cara. Isso é uma sequência de herança de escravidão. Então quando é que você vai se livrar desse sofrimento? Então quando é que você vai se livrar desse sentimento? Então quando é que você vai se livrar dessa maldição hereditária que você diz que existe na sua família, que todo mundo é depressivo, que todo mundo é ansioso, que todo mundo se divorcia, que todo mundo torce para o Flamengo, sei lá qual é a maldição que tem esse negócio. Então, como é que você vai quebrar esse negócio? Você quebra isso como? Sempre é vítima. Aí você não é a pessoa que deveria ser, porque você é vítima do que fizeram com você, e você diz que isso é cultura egípcia. Bom, a Bíblia vai te entender. E quando a Bíblia te entende, ela vai dizer assim, isso, exatamente, porque você ainda é uma cultura escrava. Você ainda não tem o Espírito de Deus, e você muito menos é filho dele. Sou eu que estou dizendo, gente, é Romanos 8. Aí se você não concordar, aí lida com a Bíblia, depois orando lá. Não é nem para mim que você fala isso. Porque aqui está dizendo, você não é filho de Deus. Porque quem é filho de Deus não é conduzido em condenação. Quem é filho de Deus é conduzido por um Espírito. E esse Espírito redimiu a minha natureza carnal. Ou seja, qualquer tipo de herança, ela acabou num Deus que me visitou e me tornou livre. Então eu não dou mais sequências nas gerações. Lembra do texto de Êxodo 12? Gerações após gerações, celebrem o dia que vocês foram libertos. Porque esta noite é minha. E aí vocês vão relembrar do dia que um sangue simbolizou a libertação de vocês. Segundo lugar, a mente de uma pessoa liberta, ela tem agora uma libertação de si mesma. Se a primeira libertação é da culpa, e se tem uma pessoa difícil de perdoar, somos nós. Às vezes você é gente boa para perdoar os outros, mas você jamais se perdoa, por isso que você vive do jeito que você vive, é com chicote nas costas todo dia. E você sempre diz que você merece sofrer mesmo, é o autocomiserável, isso é pecado. Porque você não tem legitimidade para sofrer autocomiseração, isso é pecado. O Espírito que habita em nós não permite autocomiseração, não permite. Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, por causa do Espírito do Senhor que é sobre mim. Então eu nem sou vítima, não sou autocomiserável, eu perdoo a mim mesmo, não porque eu queira, é porque eu fui ensinado que eu deveria perdoar. Porque Ele me perdoou. Então não sou mais eu que vou me condenar. Quem me acusará? Quem me condenará? Se é o Senhor que me liberta. Então a gente quer pagar conta com sofrimento e não com cruz. Isso é pecado. Porque você está reduzindo a cruz. E nada que reduz a cruz pode ser do Senhor. Aleluia, meus irmãos. Segundo, o Senhor me liberta de mim mesmo. Então, se você pegar aqui todo esse capítulo, o apóstolo Paulo vai falando de carne, sendo liberta, como se fosse um pêndulo. O pendor da carne sempre vai para o lado oposto ao de Deus. Ele é contrário a Deus. Perceba a partir do versículo 5, inclina-se para a morte, versículo 5, porque a carne faz a gente se inclinar para a morte, ela é inimiga de Deus, não se submete a Deus, quer agradar somente a si mesmo, e por isso não pode agradar a Deus, no versículo 8, resumindo, quem faz os seus próprios desejos não pode agradar a Deus. Papo reto, deixa de crise. Sabe por que você faz o que você faz? Porque você se tornou um religioso e nunca um cristão. Sabe por que você vive uma crise constante? Porque você frequenta igreja, mas você não sabe quem Deus é. Desencana. Então quem faz os seus próprios desejos, faz o que sente vontade, inclina-se com seus ímpios, é inimigo de Deus. Papo reto. Então a gente sossega. Isso é um culto de libertação, gente. Por que vocês não estão tão assim? Isso é um culto de libertação. A gente está sendo liberto de nós mesmos. A gente está sendo liberto de religiosidade.
Por mais que esteja descendo aí, talvez travado. Por isso que pode ser que algumas coisas vocês não gostem. Por isso que a verdade, ela não infla o nosso ego. Pastores que hoje aderiram a uma visão mais inclusiva, pastores que aderiram a uma perspectiva mais inclusiva, que a gente tem que olhar para os outros e chamá-los de irmãos, olhar para os demais diferentes por causa das suas escolhas, opções, seja ela qual for. O evangelho vai ter que abarcar todo mundo, porque a gente tem que refazer uma visão para as Escrituras, porque isso aqui é ultrapassado. Isso aqui é ultrapassado porque a mente mudou. Isso aqui é ultrapassado porque o ser humano agora tem outros desejos, tem outros interesses, tem outras escolhas. Isso aqui precisa se atualizar. Que mensagem é essa? Mensagem humana. Mensagem carnal. A mensagem que agora a igreja, o evangelho, Bíblia e tudo que se é santo vai ter que se ajustar aos desejos humanos. Quem eu quiser ser e o que eu quiser fazer, eu ainda tenho acesso à mesa do Pai, porque Ele me chama de filho. Mentira. A gente não encontra isso na Bíblia. Isso é uma mentalidade moderna. Jovem, se você não assumir um compromisso sério com o Senhor, você vai para o inferno. E não importa de quem você seja filho. Adolescente, se você não começar a tomar uma decisão séria com o Senhor a partir de hoje, quebrar suas algemas, sair do seu Egito e ser uma pessoa que vai adorar o Senhor para sempre, você está condenado ao inferno e não tem oração de mãe que te livre. Porque Deus é justo. Disseram isso para você? Então você não vai segurando em mão de papai e mamãe. Assuma suas responsabilidades hoje. Hoje. Então a vidinha de brincar, fazendo com que eu faça os desejos da minha carne e ainda tenha assento à mesa, isso é uma piada de mau gosto. Que só quem ri são Satanás e seus demônios. Avarento não entra no reino dos céus. Mentirosos não entram no reino dos céus. Qualquer pessoa que se inclinam para uma vida sexualmente depravada não entra no reino dos céus. E a lista é grande. Por isso que agora a libertação, a maior libertação não é do capeta. Gente, ser liberto do capeta é a coisa mais fácil que tem. Vou explicar. Satanás sair, coisa mais fácil. Sabe qual é o difícil? O Egito sair de mim. Isso é que é complicado. Porque se eu me submeter a Deus, o diabo foge de mim. Qual é o problema então? Eu me submeter a Deus. E nós estamos lutando contra principados e potestades, queimando etapa. Porque a gente só poderia lutar contra principados e potestades não sendo mais nós quem vivemos, mas Cristo vivendo em mim. Aí eu sei agora qual é a minha luta. Antes disso, pode continuar lutando contra principados e potestades, vão sair, vão te obedecer, vão obedecer teu comando, só para que você continue acreditando na mentira que você não precisa nascer de novo. Do que o Senhor nos liberta? De nós mesmos. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa mensagem é estranha ao mundo, e deve ser. Essa mensagem não é aceita pela sua faculdade, e deve ser. Essa mensagem não é aceita nem nos nossos corações, e deve ser assim. Ela deve nos constranger. Essa mensagem ela não deve ser agradável nos seus ambientes acadêmicos, e sim, e deve ser assim mesmo. Talvez até na sua família as pessoas não te amem mais por causa dessa mensagem. E está tudo certo. Porque eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. E eu vou colocar pai contra filho, filho contra pai, mulher contra... Eu vou causar uma bagunça na sua família. Sabe por quê? Porque agora você está trazendo uma mensagem que vai romper com aquelas pessoas que pensavam igual a carne. E você agora vai pensar igual ao espírito. Não vai dar certo. E se você amar mais a sua família do que a mim, você não é digno de mim. Faça suas escolhas.
Mas nunca vai ser o evangelho que vai se reduzir ao seu familiar. Não, não, não. Seu familiar expulsa você de casa. Mas fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Por que vocês estão calados assim, gente? E se você for honesto, com as Escrituras, por favor, não olhe para mim como se eu estivesse dizendo isso. Por favor, não olhe para mim como se você estivesse concordando ou não com o que eu estou dizendo. Por favor. Se você for honesto mesmo diante de Deus, por favor, analise se o que eu estou falando é verdade ou mentira, na perspectiva bíblica, não minha. Eu não queria dizer isso. Eu queria que as pessoas fossem salvas porque eu orei. Eu queria que fosse assim. Eu não queria sofrer. Sofrer, eu não queria. Eu queria que eu orasse e alguém ficasse curado. Eu queria orar pelo Felipe e ele ficaria curado. Eu queria que nenhum familiar meu fosse para o inferno. Eu queria que as pessoas que eu amasse, que eu amo, jamais, jamais, jamais passassem por qualquer tipo de sofrimento. Jamais. Mas, por favor, quando nós somos honestos com a Bíblia, a gente sabe que a história não é essa. Então, assim, há um outro brado aqui, dizendo quem é uma pessoa que está sobre o domínio da carne, não pode agradar a Deus. Esse é o brado do verso 8. Fechou? Tem dúvida? Aí Paulo vem assim, quer que explique? Porque quem faz os seus desejos, os seus ímpios, não pode agradar a Deus, ponto. Quer que explique? Por isso que você, arrogante, presunçoso, pedante, cheio de si, você jamais pode agradar a Deus, jamais. Porque o nosso Senhor que nós seguimos, Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu forma de servo. E Ele pegou um balde e pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, dizendo assim, vocês viram o que foi que eu fiz? Se vocês não fizerem igual, vocês não têm parte comigo. Então nós jamais podemos seguir a um Jesus que se esvaziou de si mesmo, cheios de si. Então sabe qual é a grande libertação, na verdade? De nós mesmos. Então nós fomos libertos da culpa, gente. Não tem mais condenação. Segunda libertação, nós fomos libertos de nós mesmos. Então agora não sou mais eu quem vive, não, você morreu. E é isso que a igreja deve fazer, e é isso que o evangelho faz, nos matar. E não afagos em nossos egos, mas morte nos nossos egos. Então Jesus não veio, na verdade, então, para nos salvar. Não, Jesus veio para nos matar. E que história é essa de Jesus Salvador? Depois que mata. Isso é possível? Isso totalmente. Por que isso nunca aconteceu comigo? Eu acho que você sabe a resposta. Por que eu nunca me transformei de dentro para fora? Você sabe a resposta. Seja honesto. Por quê? Você coloca culpa em todo mundo. Talvez. Igreja, pastor, o escambau tem que se ajustar a você. Por que você nunca muda? Fala a verdade. Porque o Espírito que agora habita em nós, sabe o que é que tem no currículo dele? Verso 11, o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vai ressuscitar a gente de todas as nossas mortes. Esse Jesus, que foi ressuscitado pelo poder do Espírito, ele nos deu o exemplo de que esse Espírito vai nos ressuscitar de qualquer ambiente de morte que a gente viva. Isso está no currículo dele. Sabe por que não houve ainda uma transformação nossa? Honestamente, porque nós não queremos. Porque eu não quero. E assim eu vou escravizando pessoas, porque o que eu sei é ser escravo. E aí eu vou tendo relacionamentos escravizadores. Aí filhos nunca liberam pais. Sabe por quê? Porque são maus. E tornam pais escravos deles. De onde veio essa herança? Do Egito.
Pais que escravizam filhos. E passa a ser geração após geração, uma geração de escravos. E a gente vai se submetendo a relacionamentos escravizadores. Sabe por que existe violência contra a mulher? Porque as mulheres se submeteram a relacionamentos escravizadores. Essa culpa não é do cara. A responsabilidade é da mulher. Porque não existe mais, irmãos, em Cristo, estou falando em Cristo, relacionamentos que nos escravizem. Vou falar um negócio aqui que eu vou correr todos os riscos. Mas eu tenho que correr porque a Bíblia fala isso. Então, 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim: você conheceu a Jesus, você agora é discípulo de Jesus, falando para a mulher. E por acaso, o maridão não aceitou. Ele não quer ser casado com uma serva do Senhor. Aí o maridão chega e diz assim: quero divórcio. O que a palavra do Senhor diz para essa mulher? Vaza. Sabe por quê, irmã? Porque o Senhor não te deu mais espírito de escravidão. Agora durma com um barulho desse. Porque você não é mais escrava de ninguém. Você é minha filha. E não vai ser um homem que vai te escravizar pro resto da vida, não. E nem mulher que vai escravizar homem. Isso é cultura egípcia. Aí a gente vai passando escravo para escravo. Entendeu? Os 430 anos que a gente só sabe o que é ser escravo. Aí vem o evangelho e diz assim: eu acabo com isso. Talvez você não vá gostar. Você vai ficar livre, mas você vai pagar muita conta. Topa? Porque ser livre custa. É bom ser escravo, porque você vai sempre colocando a culpa nos outros, você não tem responsabilidade nenhuma, e não é escravo. Aí a gente vai sempre dando culpa nos outros. Meu avô, bisavô, não sei o quê, papai, mamãe, blá, blá, blá. Por isso que eu sou assim, tadinho. Sou tão frágil, eu sou tão meio, e eu sou tão carente, eu preciso tanto de você. Ai, ore por mim, não sei o quê. É por causa do meu avô, meu pai, não sei o quê. Ah, eu sou assim por causa do meu pai, meu avô. Não é mais fácil? É mais fácil. Gente, ser escravo é muito mais fácil. Ser livre custa. Terceiro, eu sou liberto da culpa. Eu sou liberto agora de mim mesmo. E em terceiro e último lugar, eu sou liberto da própria escravidão e me torno um filho. Porque na ponta final, o que o Senhor quer de mim então? Me chamar de filho. Porque agora o Espírito que vai ser gerado em nós, não teremos mais espírito que nos escravize, versículo 15, deixa Deus ministrar o seu coração, porque não recebeu espírito de escravidão, para você viver outra vez atemorizado. O Senhor não está chamando escravos, Deus não está trocando de celas, Deus não está trocando de prisões, Deus está chamando homens que eram escravos, para agora se tornarem seus filhos. Quando o Senhor tira o povo do Egito, Ele prepara um jantar para o povo comer e amanhã partir. Sabe o que é isso? Relacionamento. Deus chega para o jantar. A mesa da ceia é acesso que os filhos têm a um ambiente de relacionamento. Quando Jesus diz assim: quando vocês forem orar, não é mais El Shaddai, não é mais Adonai, não é mais Iavé, é agora Abba. Você agora vai dizer: Pai nosso que estás nos céus. Então você pode sair correndo e se jogar no colo do seu pai e dar um beijo, porque você agora se tornou filho. Você não é mais escravo, você não tem que pagar a conta, você não tem que trabalhar para ser aceito, você não tem que ficar bem suadão para poder merecer um céu no fim. Eu agora já aprendi o que é amor. Fala a verdade, qual foi a última vez que você orou como filho? Qual foi a última vez que quando você foi orar, você orou como um filho a um pai? Qual foi a última vez? E não um Deus distante, poderoso, criador, que mantém tudo em ordem. Esse Deus a gente não tem muita dúvida que Ele existe. Mas o meu Pai, que eu não preciso me preocupar com a roupa que eu estou vestindo, que eu não preciso me preocupar com a organização gramatical das minhas frases.
Eu sei que hoje, algumas pessoas falam, tipo assim, obrigado Jesus, meu pai. E chama Jesus de pai, chama Deus de filho. É uma família assim, meio... Você está falando com quem? Você está chamando Jesus de pai. Não é problema, é falta de comunhão. É falta de uma percepção de com quem você está falando. Porque o Jesus, Filho, Ele nos levou a um ambiente do Pai. E a gente está aqui, e quando a gente está diante de Deus, o chama de Pai, meu Pai. Por causa do Teu Filho, que derramou poder em mim, para que eu também te chamasse de Pai. Por isso que no final, o Espírito testifica com o meu Espírito de que eu sou filho. E aí eu não tenho mais dúvida. E mesmo que se levante o próprio Satanás nos desertos das minhas provações, se ele perguntar, você é filho? Eu disse assim, eu sou. Por causa do Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos. Porque nós amamos mais a luz do que as trevas. E aí, a gente tem agora o sofrimento. Versículo 17. O que é ser herdeiro de Deus, gente? A gente está com uma preocupação enorme. Meus filhos estão garantidos, mas eu acho que vocês têm uma preocupação enorme de deixar herança. Os meus filhos já estão garantidos, eu vou deixar muita coisa para eles, eles já estão brigando, o que é que vão ganhar, o que é que vai ficar com quem. Porque eu vou deixar uma herança grande para eles e eles já estão sossegados. Mas você tem problema de deixar herança para filho? O que você vai deixar para o seu filho? Casa, carro, dinheiro? Tem essa preocupação? Pois é, o Filho de Deus, ele é herdeiro de Deus. É pouco? Ele é herdeiro de Deus. E o que Cristo tiver, ele também terá direito, porque ele é co-herdeiro com Cristo. É pouco? E isso para toda a eternidade. Tenho deixado isso para os meus filhos. Porque possivelmente eles não vão ficar com nada meu. Eu vou torrar tudo. Assim, viajar, queimar tudo. Sério, assim, de boa. Preocupação em deixar para filho. Eu? Vamos trabalhar, gente boa. Vamos trabalhar. Porque nós somos herdeiros, na verdade, de Deus. Ou seja, preocupação com isso aqui é mínima. Mínima. A minha preocupação é se eles não são herdeiros de Deus. Aí eu estou preocupado. Pode ser que alguém te diz que a tua maior preocupação é deixar o que você vai deixar para o seu filho, né? Espero que esse culto te ajude, que é melhor você estar aqui numa quinta-feira ensinando seu filho as Escrituras, do que preocupado com o que você vai deixar para ele gastar. Reveja suas prioridades. Possivelmente você não tem tempo de fazer culto doméstico com seus filhos. Possivelmente você não tem tempo nem de orar com seus filhos. Reveja sua agenda tão ocupada. Cuidado. E você ainda vai dizer porque está trabalhando para eles, né? Estou fazendo isso aqui por você. Mentira. Está fazendo isso aqui por você. Por isso, que esse texto, e vamos encerrar, termina com sofrimento. Assim como nós somos participantes dos sofrimentos, nós seremos na glória, e vem o grito do verso 18, eu estou bem certo, de que os sofrimentos do tempo presente não podem nem ser comparados com a glória que teremos em nós. Então por que sofrer? Porque a gente tem convicção. Porque se a gente não tivesse convicção, a gente não ia sofrer. A gente só sofre quem tem convicção, gente. Sabe por que depois que a gente toma uma decisão séria para o Senhor, o negócio começa a apertar? Porque agora, até que enfim, a gente começou a lutar. Sabe por que um cristão sofre nas faculdades e nos ambientes acadêmicos? Porque agora ele vai ter que lutar pelo que ele crê. Aí,
Que coisa boa a gente sofrer porque nós temos princípios, sofremos porque nós temos consciência, sofremos porque nós temos uma identidade, sofremos porque nós somos filhos. Aí faz todo sentido. Então vem sofrer com a gente. A mensagem mais diabólica de que uma igreja pode dar é: pare de sofrer. Não existe mensagem mais diabólica. Porque o Evangelho diz: aprenda a sofrer. Então a gente não está aqui para parar de sofrer, a gente está aqui para aprender a sofrer. Aleluia! Deus nos abençoe. Vamos encerrar com aquela música.